Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Emiliane do Nascimento, advogada especialista em direito à saúde, e aqui eu compartilho direitos e dicas que o consumidor tem diante da contratação com uma operadora de plano de saúde. E nesse vídeo eu falo sobre 5 práticas que podem ser consideradas abusivas e que as operadoras de planos de saúde não devem praticar, para que você entenda quais são os seus direitos e como você deve agir diante de uma abusividade praticada pela operadora do plano de saúde. Em primeiro lugar, cabe mencionar aqui que a operadora de plano de saúde não pode recusar nenhum cliente que se proponha a fazer os pagamentos ali por ela determinados de acordo com a contratação. Ou seja, a operadora não pode fazer seleção de risco. Ela não pode escolher qual cliente ou qual consumidor ela quer ter ali na sua carteira de clientes. Isso é ilegal quando nós falamos de atividades essenciais à manutenção da vida e da dignidade das pessoas. Então, contratos como, por exemplo, a empresa de saneamento básico, a empresa de energia elétrica e entre outras modalidades ali de situações que estejam relacionados a atividades essenciais para sustento, para manutenção ali da saúde, da vida e da qualidade de vida desse consumidor, essas empresas elas não podem recusar qualquer tipo de cliente que se proponha a fazer o pagamento ali daquela mensalidade, e essa empresa deve então realizar ali a prestação de serviço. As operadoras de plano de saúde, elas se encaixam exatamente nessa modalidade de serviços, por isso ela não pode recusar qualquer tipo de cliente que esteja disposto a pagar pelos serviços por ela ofertados. Os reajustes abusivos, aqueles que acontecem acima da média estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, também é um outro tipo de abusividade que muitas vezes acaba acontecendo e o consumidor se vê diante de uma situação bastante complicada, porque muitas vezes esses reajustes eles extrapolam o índice da inflação e que acabam, no final das contas, trazendo para esse consumidor um contrato extremamente caro no médio e no longo prazo. Especialmente nos contratos coletivos por adesão e nos contratos empresariais, esses reajustes eles costumam ser mais altos. Já nos contratos de plano de saúde que sejam familiar ou individual, esses reajustes eles são menores. Ainda assim, é importante que o consumidor esteja atento à fórmula de reajuste ou os reajustes praticados ali durante a vigência desse contrato, para que diante de uma situação de um reajuste muito alto, ele possa se valer da justiça para que esse reajuste seja revisto e ele volte a pagar o valor de acordo com aquilo que realmente seria aceitável para esse contrato. Outra prática que pode ser considerada uma abusividade são as negativas de cobertura de procedimento, tratamento ou atendimento diante da prescrição médica. Ou seja, se o seu médico te orientou acerca de algum tratamento que precisa ser realizado para a recuperação da sua saúde e a sua operadora ela se recusou à cobertura desse tratamento, pode sim ser considerado uma abusividade. O que os tribunais têm entendido, especialmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, é que o médico é quem tem autoridade para dizer qual o melhor tratamento para esse paciente. E aqui nós indicamos que o laudo médico que encaminha ali esse paciente para um determinado tratamento, ele seja extremamente minucioso, bastante detalhado, explicando os motivos pelos quais esse tratamento é o melhor para a recuperação da saúde do seu paciente. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por parte da operadora também pode ser considerada uma abusividade. Isso porque a legislação prevê apenas 2 hipóteses em que o plano de saúde pode ser cancelado pela operadora. A primeira delas seria com relação à possível fraude que o usuário possa ter feito durante a vigência desse contrato. Para isso, é claro, ela vai ter que comprovar essa fraude. E a segunda hipótese seria então a inadimplência desse consumidor, desse usuário do plano de saúde com relação à operadora de saúde. Então, se ele deixou de pagar o seu contrato pelo período de 60 dias, a operadora deve notificá-lo, dando a ele um prazo para que ele possa regularizar a sua situação, e só depois que houve a possibilidade dele reajustar ali a sua situação com o plano de saúde, é que a operadora pode prosseguir ali no cancelamento. Caso contrário,
ela não pode proceder dessa forma. Outra prática muito comum e que acaba prejudicando bastante ali o paciente no momento que ele mais precisa do atendimento da operadora é quando existe uma limitação no período de internação. O cliente acaba de fazer a contratação dessa operadora de plano de saúde e aí ele recebe ali a indicação do período em que ele precisa cumprir carência. Então ele não consegue receber todos os atendimentos ali de forma imediata. Porém, para atendimentos de urgência e emergência, a carência ela é válida somente por 24 horas. Então, 24 horas após a contratação desses serviços, o consumidor ele pode sim ser atendido sem que haja limitação do tempo ou do serviço a ser prestado a esse paciente. Por fim, deixo aqui uma última dica, quando da portabilidade do plano de saúde. Se você pretende modificar ali o seu contrato, passar para um outro contrato que seja mais interessante para você, saiba que a operadora que vai te receber nesse contrato, ela não pode recusar essa portabilidade. Quando você faz uma portabilidade de um contrato para o outro, você migra consigo as carências desse primeiro contrato, ou seja, você não precisa cumprir as carências novamente. Por isso que a portabilidade é tão interessante para esse consumidor que pretende encerrar um contrato com uma determinada operadora. Eu espero sinceramente que os direitos aqui apresentados, eles tenham te ajudado de alguma forma para você entender melhor essa relação com a sua operadora de plano de saúde. Nos próximos vídeos nós falaremos mais sobre esses e outros direitos relativos aos consumidores e usuários de planos de saúde.